Bem-vindos sejam todos. Você possivelmente está assistindo aí às quintas-feiras esta gravação e nós estamos preparando esta palavra para aí os irmãos aqui já estão assistindo. O tema desta pérola é cúmplices do engano. Eu vou repetir mais uma vez. Cúmplices do engano. Os senhores sabiam que cumplicidade no crime é crime também? Também. Preste atenção no exemplo. Vamos supor que eu venha com meu carro pelas ruas da cidade e de repente um conhecido que eu não vejo há 2, 3 anos diga: Geraldo, tem como você me dar carona até o posto de gasolina? E eu digo sim. No posto de gasolina ele diz: espera só um minuto que eu vou ali sacar um dinheiro e volto. Este camarada for lá no posto assaltar o posto e eu inocentemente aqui dentro do carro. Ele vai lá, assalta o posto de gasolina, vem embora, sem que eu saiba. Ele entra dentro do meu carro, nós vamos embora. O posto de gasolina tem uma câmera. O homem vai à polícia. E a polícia, então, através da câmera, vê ele saindo do meu carro, vê voltando com o roubo e filma a placa do meu carro. Ora, para a polícia, o que é que eu estava fazendo? Vou dizer na língua carioca: eu fui o piloto de fuga. Eu fui o bonde. Eu dei um bonde a ele para ele ir roubar. Eu fui cúmplice, eu fui comparsa. Entendeu? Sim ou não? Sim. Então, eu fui cúmplice deste roubo, embora inocente. Então, se tivesse alguém para me avisar: Geraldo, este cara aí está roubando pela cidade. Se eu fosse uma pessoa bem informada, se eu estivesse atento aos acontecimentos, quando ele me pedisse carona, eu ia dizer: meu irmão, não posso, eu estou indo ali, estou fazendo um negócio, vou buscar minha esposa, eu vou isso, eu vou aquilo. Eu teria me esquivado da aparência do mal. Eu quero ler com você um versículo da onde eu quero tirar esta frase de cumplicidade. Vou te explicar o contexto do que está acontecendo aqui. Vou mostrar uma frase de Paulo e vou atualizar para os dias de hoje. Vamos ler Apocalipse capítulo 18, versículo 1, eu vou ler até o 4. Depois destas coisas, disse João na ilha de Patmos, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Versículo 2, então o anjo exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero, de ave imunda e detestável. Tudo isso são linguagens de figura. Vou explicar daqui a pouco. Então, pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição, com ela, com a grande Babilônia, se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Versículo de número 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Então, durante muitos anos, nós ouvimos pelo sistema religioso dizendo que a grande Babilônia era a igreja católica. Todos ouvimos isso. Isto era impossível de ser nesse contexto, porque a igreja católica foi instituída definitivamente com a sua catedral em 1929. Não tem nada a ver com este evento aqui. A grande Babilônia ali, João está mostrando a identidade religiosa de Jerusalém, que havia se corrompido com a sua luxúria, com a sua grandeza. Os reis da terra vinham a Jerusalém para adorar, e Jerusalém se apostatou da fé, deixou de servir ao Deus único e verdadeiro, porque Jerusalém tinha se tornado o epicentro do juízo. Jesus de Nazaré disse: raça de víboras, vocês pensam que vocês vão fugir da ira vindoura?
Em outro momento, Jesus de Nazaré disse: Jerusalém, Jerusalém, que matais e apedrejais os profetas. Sobre vocês vai ser requerido o sangue que foi derramado de Abel até o altar de Zacarias. Então, Jerusalém tinha se tornado o epicentro. E o anjo, numa linguagem escatológica, disse que caiu. A Babilônia, a grande Babilônia, tinha se tornado morada de aves imundas, espécies de todo gênero. Por quê? Porque com a invasão de Roma, as pessoas, os gentios, tinham entrado dentro do suntuoso templo, aonde os reis da terra admiravam. Aquele lugar era suntuoso para a sua época. E se fosse hoje construído algo parecido, seria suntuoso também. Então a grande Babilônia era Jerusalém com o seu templo, que era o epicentro da justiça de Deus. Havia uma luxúria, havia uma riqueza exacerbada, havia uma adoração, um culto aos sacerdotes. Os sacerdotes viviam como verdadeiros reis. Os sacerdotes detinham, segundo eles, o favor divino. Prestem atenção, ninguém tinha acesso a Deus a não ser eles. Você imagina como os reis da terra veneravam esses homens ali. E eles se prostituíram, se venderam, adquiriram riqueza, mas tudo isto estava sobre o julgamento divino. E Deus usou, por sua soberania, a espada de general Tito, filho do imperador Vespasiano, como Paulo já havia profetizado em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante. Então ele, por soberania de Deus, invadiu e colocou abaixo esta Babilônia. E uma voz direcionada aos filhos, uma voz direcionada aos eleitos de Deus, bradou dizendo: retirai-vos dela, da grande Babilônia, de Jerusalém e do seu juízo, povo meu. Quer dizer que se fosse o fim da humanidade, o povo ia retirar para onde, se era o caos estabelecido? Era porque retirai-vos de Jerusalém. Jesus de Nazaré já tinha dito: tomara que a vossa fuga não aconteça no inverno, e que também não seja no sábado. Ai das grávidas, porque com a grande pressão, com a grande invasão, imagina uma grávida de 8, 9 meses estar fugindo de um cerco intenso que aconteceu. Só que Deus avisou, Deus disse: retirai-vos dela, povo meu. Retirar daquele evento, do epicentro, sair do epicentro, por quê? Para não ser cúmplices. Então Deus não quer cumplicidade com engano. Aqui estava sendo declarada a identidade religiosa e a luxúria com aquele lugar vivia. Volta o versículo 3, se a luxúria está no 3 ou no... Aqui, ó. Todos os reis da terra, também os mercadores da terra, se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então Deus não quer cumplicidade do seu povo com luxúria. Deus não quer cumplicidade com prostituição. Deus não quer cumplicidade minha com as trevas. Não é da vontade de Deus que eu me envolva com engano. Não é da vontade de Deus que eu me envolva com as obras infrutuosas da terra, dos homens, das trevas. Por quê? Porque senão eu serei cúmplice também dessas más obras. Então naquele dia o anjo estava dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Eu não quero o meu povo cúmplice com essas luxúrias. Eu não quero o meu povo cúmplice com essa prostituição. O povo de Deus é separado, é zeloso e é de boas obras. E por conta do evangelho que iluminou os nossos olhos, nós temos discernimento, por conta do alimento sólido, para discernir o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. É inadmissível alguém dotado de conhecimento atropelar a sua carne e viver de qualquer maneira e ter como álibi que Deus é soberano, ou que Deus é isso, ou que Deus é aquilo. Não. Quando Caim matou Abel,
ele descaiu o seu semblante e foi irado até Deus, e Deus disse: por que descaiu o teu semblante? O seu desejo está sobre ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Não é querer responsabilizar Deus, como fez Adão. Adão responsabilizou Deus, dizendo: a mulher que tu me deste. Mas na hora de beijar na boca, na hora que Eva estava lá nuazinha, diz que ele gritou: ixá! Ele não disse: não, fica aí, porque você é a mulher que Deus me deu. Então Deus não quer cumplicidade nisto. Deus quer um povo temente a Ele, que obedeça às diretrizes estabelecidas pela sua palavra. Ele já disse pela boca de Paulo que não há nenhuma comunhão entre luz e trevas, não há nenhuma comunhão entre o santuário de Deus e os ídolos. Se Deus disse isso, você não pode ter comunhão. Se tiver, retirai-vos dele. Porque é claro, como andamos num vaso de barro, uma hora nós vamos cair, vamos quebrar, mas você tem que ter o entendimento que você cai por causa da tua natureza humana, mas você se levanta por causa da natureza divina. Uma coisa é cair e tropeçar, outra coisa é cair, ficar lá pelo prazer. É isto que é condenável. Não condenável para a perdição, mas condenável para a atitude. Uma coisa é o homem vir andando no meio da rua, passar uma mulher bonita e o homem, né, meu irmão? Ele olha. Outra coisa é a mulher bonita passar na rua, ele olhar, chamar, e aí demorou, vamos nessa, já é. Aí não dá. Entendeu? Então o apóstolo Paulo fala também sobre cumplicidade. Efésios capítulo 5, Miguel, versículo de número 3, estamos sem relógio lá, mas eu tenho aqui. Efésios capítulo 5. Leia comigo, por favor, Evangelho da Graça de Deus. Temos falado, uma coisa é o que é circunstancial, outra coisa é o que é atemporal, transcendental. Uma coisa é o que é doutrina, outra coisa é o que é proceder. Independente de estar na Bíblia ou não, existem coisas que nós temos que fazer. Ora, não está na Bíblia, mas você não tem que acordar amanhã para trabalhar? Não está na Bíblia, está? Não. Não está na Bíblia, mas você não tem que fazer o almoço para o seu marido, ou o seu marido fazer para você? Que é uma coisa rara de se encontrar na graça, na lei ou até na desgraça. Olha lá a minha balançando a cabeça lá. Vamos ler. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Então o evangelho dá base para mim viver em impureza? Não. É o que está escrito? É o que está escrito. Agora, independente de estar escrito ou não, viver em impureza é feio. Você é casado com um homem não é impureza? Pensou? O cara está casado com uma mulher, chega um cara lá, e o marido diz: o que é? Meu namorado. Você não é casado comigo, é teu namorado? Mas eu estou na graça agora, Deus já sabia que eu ia casar com você, depois eu ia ter uma tendência, e a mulher: não, mas eu não sei. Não, mas Deus é soberano, Deus sabia. Aí a mulher: Deus sabia e escreveu para você não se meter com essa impureza. Cabia a você controlar a sua carne pelo domínio do Espírito Santo, a não ser que você não seja um dos santos, e você então um filho da perdição. Como não tem o Espírito de Deus para dominar a sua natureza, você vive com a sua carne desenfreada. Mas como há tempo de eu ir lá no cartório e me livrar de você, sua peste, estou fora. Não é para viver em impureza, é para viver no temor do Espírito Santo. Depois ele diz no versículo de número 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, pregou Paulo, ações de graça. Você vê que o evangelho da graça não tem nada a ver com essa libertinagem? Versículo de número 5, olha lá, sabei, pois isto, é para se saber? Sim. Nenhum incontinente, ou impuro,
ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, quem vive essas coisas, não vive como um herdeiro. Porque essas coisas estragam a família, estraga relacionamento, estraga amizade. O cara bebe demais, perde o emprego, não vai trabalhar, com ressaca. Você está entendendo? O cara não vive como herdeiro. Ele, em vez de viver um filho galardoado, abençoado, ele vive um filho disciplinado. Tem muita gente assim. Sabe por quê? Porque quem não ouve cuidado, ouve coitado. Pega o evangelho pelas mãos, quer viver o evangelho de qualquer maneira. Diz então Paulo no versículo, disse, não diz, né? Quem diz é Geraldo. Paulo disse: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, impureza, luxúria, por essas coisas vem a bênção de Deus sobre os filhos da desobediência. Vem o quê? Eu é que não vou adversário, né? É ruim. Eu é que não vou desobedecer. Se ali diz para não se meter com luxúria, eu é que não vou viver em luxúria. Se ali diz para não viver com impureza, eu é que não vou viver em impureza. Se ali diz para não ter impudicícia, eu é que não vou fazer. Por quê? Porque a ira de Deus que vai sobre os filhos da desobediência pode chegar em mim de forma de disciplina. E eu não quero ser disciplinado, sabe por quê? Porque quando o papai bate, mas ele não erra uma pancada. Ele sabe aonde bate, sabe por que está batendo e só para quando ele quiser. Que tem pessoas que tem que bater em pé miar. Cara, apanha. Tem uns que já chegou aqui com um focinho assim, graça e paz, Geraldo. Graça e paz, abençoado. O que houve? Nada não, dormiu mal. A minha mulher para mim dormiu mal, o papai bateu. Porque bate. Alguns botam a culpa no diabo, que foi o diabo que quebrou. Foi papai, desobedeceu. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7, portanto, ande com eles. Assista a eles. Não. Inflame o ego. Retirai-vos dela, povo meu, para que não sejam cúmplices, participantes com eles. Quem é de Deus, esmurra a sua carne, é filho da luz, anda na luz e reprova tudo aquilo que for o contrário à palavra. Não quero, eu quero viver o evangelho. É difícil, tenho tendência, eu não consigo controlar a minha carne, mas sobre o temor do Espírito Santo, a cada dia eu vou me tornando uma pessoa melhor. O mal, o bem que eu quero, este não faço. E quando eu quero fazer o bem, contra o mal que estou em mim. Mas eu não vou dar lugar à carne para fazer o mal, vou lutar contra. Tem que haver uma luta diária. Esta comunhão do Espírito Santo tem que mostrar a você que você é da luz. E quem é da luz, tem fruto da luz. Diz o versículo de número 8. Tem 8? Corre não. Tem alguém ainda, Mateus? Tem alguém aí? Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai de qualquer maneira. Não! Andai como filhos da luz. E como anda um filho da luz? Fumando um baseado, com a Bíblia debaixo do braço, dizendo, eu estou salvo para sempre. O outro me diz, Geraldo, quando eu vou assistir você, eu não fico tintindo nada. Disse, meu irmão, glória a Deus, a palavra é tão maravilhosa, eu não estou tintindo nada. Geraldo, eu fumo uns 2 baseados. Meu amado, não tem como tintir nada desta forma. 2 baseados, meu. O cara fuma um. No meu tempo de garoto eu fumava um, eu já ficava para lá de Marrakech. Tu imagina um cara fumar 2 baseados?
Olha como anda um filho da luz. 9. Porque o fruto da luz consiste em impureza, em prostituição, em enganar. Não, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, vírgula, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O texto e contexto, tá? Texto e contexto. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovar. Eu estou pregando o evangelho ou eu estou lendo um livro de filosofia ou meu achismo? Evangelho. Eles não gostam. Aí diz que eu sou sistema, que eu sou radical. Eu não sou radical, eu estou pregando o evangelho. Se é fruto da luz, diz para não ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. 12. Eu vou ler até o 13. Porque o que eles fazem é oculto. O só referir é vergonha. Toda mensagem que diz que você pode fazer tudo está cobrindo o que faz no oculto. Pode ter certeza disso. Minha esposa me disse, esse tipo de mensagem você pode ver. O homem adúltero dá lugar à carne e ele está aqui trazendo uma liberalidade, manchando a verdadeira mensagem do evangelho. E o sistema, quando olha de lá para cá, sabe o que diz? Um bando de carnal, isto não é evangelho. Por quê? Porque certos indivíduos se intrometem entre nós, trazendo heresias destruidoras, e um evangelho que vocês experimentam aqui, saudável, puro, alegre, que alimenta o nosso espírito, para a nossa família é uma carnalidade. Haja visto que muitos dos senhores, a família de vocês não querem nem ouvir falar nesse evangelho. Por quê? Porque parece que é tudo farinha do mesmo saco. O cara lá prega o evangelho, diz que pode prostituir. O outro ali pega o evangelho, diz que quem matou a criança foi Deus. O outro ali pega o evangelho, a filha foi estuprada, bate nas costas da mãe e diz, não, a senhora não precisa se preocupar. Estuprar a sua filha de 3 anos? Sim, estupraram, meu Deus. Foi Deus, minha senhora. Foi Deus que fez isso. Isso é o tipo de mensagem. E que muitas das vezes nós somos cúmplices. Quando abrimos os canais, como damos like, como compartilhando essas coisas, disseminando o engano, cumplicidade no engano. Ouça, o anjo disse na boca de João na ilha de Patmos, retirai-vos dela, povo meu. O Espírito disse na boca de Paulo, não seja cúmplice. E o Espírito diz nos meus lábios para que você ouça, não seja cúmplice com as obras infrutuosas das trevas. Tudo que é luz se manifesta para condenar trevas. Disse Paulo no versículo de número 13. Olha lá. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Eu, Geraldo Moraes, me manifesto contra toda a mensagem que macula a santidade de Deus e o Espírito da graça de Deus. Aqui no Sarapuí, a partir do Sarapuí, para o Brasil e para o mundo, o evangelho que nós pregamos é um evangelho de temor no Espírito Santo. Não pregamos santidade na carne, mas dizemos que temos condição do nosso espírito de dizer à carne, não, fica no seu lugar. E se ela cair, o Espírito te levanta e diz, se prepara para a colheita, porque o campo da carne aonde você semeia é fértil. É isso que é a mensagem da graça de Deus. Cristo nos libertou para nos tirar da prisão religiosa, não para fazer o que quiser com a nossa carne. A nossa carne tem que ficar no lugar dela, amortecida. E o Espírito alimentado para dizer à carne, não pode, não faça isso. Até aqui pode, isto pode. Aqui não. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E se eu detectar que é uma obra infrutuosa, que há luxúria e que eu estou sendo cúmplice, eu estou fora. Porque cumplicidade no engano é dar força ao engano. E eu cansei disso. Eu quero viver no temor do Espírito Santo, protegendo a minha vida, a minha família e a vida daqueles que me ouvem. Assim é? Assim é.